Então, cá estamos a gravar. Bem-vindos, obrigada a todos pela presença, seja em presença física ou em diferido, quando escutarem esta gravação. Estamos no nosso mês de fevereiro. Meu Deus, tem sido incrível a velocidade a que os meses se têm sucedido. Nós fazemos estas sessões mensalmente e não fazíamos conta de as continuar a fazer até tão tarde, entre aspas, no mês, nos meses. Fomos desafiados a isso quando começámos a falar de eixos e não quisemos deixar partes por tratar. Então, neste mês, nós estamos a cuidar, ou vamos cuidar, do eixo do zodíaco, a que chamamos composto pelas energias de Leão e Aquário, o que está designado neste desenho, nesta figura que temos à frente, pela cor laranja, que é o eixo que une então Leão, o quinto signo do zodíaco, com Aquário. Temos estado a fazer estas viagens com o intuito, como compreendem, não é possível trazermos muita profundidade numa hora de conversa, mas com o intuito de nós podermos começar a aprofundar um pouquinho mais no sentido e no significado, ou nos tons e nas cores, de cada uma das qualidades do zodíaco, compreendendo-as como complementares, compreendendo-as também como opostas, porque efetivamente o são também, de forma a que nós possamos também ir compreendendo do que somos feitos, de que qualidades e que energias somos feitos e como é que elas se manifestam, movem dentro de nós, sendo que é humanamente impossível traduzi-las completamente para a linguagem clara, corrente, para palavras concretas. Então, no mês anterior tivemos a tratar de Capricórnio e Caranguejo, e estamos no mês de fevereiro, praticamente nos inícios, não é? Estamos a dia 9, nos inícios do mês de fevereiro, para falarmos precisamente então deste eixo. Temos o Sol, nesta altura do ano, a transitar pelo signo de Aquário, já praticamente no último decanato, já praticamente a preparar-se para entrar no signo de Peixe daqui a poucos dias, creio eu que 9 ou 10 dias, e como tal, calhou, quando começámos a falar de eixos, calhou que assim fosse, que nós seguíssemos uma ordem, demorámos um pouco ali mais, creio que pelas energias de Escorpião, mas efetivamente acabámos por ficar alinhados com a energia onde o Sol transita e com parte deste eixo, ou seja, com o signo deste eixo iluminado pelo Sol, neste caso é o signo de Aquário, que está a ser iluminado pelo Sol. Então hoje vamos conversar um bocadinho sobre a dinâmica entre o signo de Leão e Aquário, os processos, vamos dizer assim, que estão simbolizados e propostos nestes signos, sendo que signos são qualidades de energia, referenciando que todos nós, quando olhamos para nós, para a nossa mandala astrológica, para as energias que nos habitam, somos compostos e temos e contemos em nós estas 12 qualidades, com maior ou menor expressão, com mais ênfase ou mais dinâmica, mas todas elas estão contidas dentro de nós e todas elas são apelos para que nós possamos integrar partes daquilo que elas representam ou processos que elas representam. Então não há cá esta coisa de que interesse mais por Carneiro ou por Touro ou por Escorpião, porque é o meu signo solar ou é o meu signo lunar. Nós estamos sempre a viver tudo o que nos completa, tudo o que nos compõe, tudo o que está dentro de nós, e pelos olhos da astrologia isso pode ser organizado num esquema de 12 energias, ao qual chamamos zodíaco, a que chamamos signos, e que são 12 signos individuais, separados, mas que fazem parte de uma realidade maior, que é a circunferência completa das 12 energias, e como tal faz sentido e é para mim interessante apresentar nesta abordagem a complementaridade, até porque ao compreendermos um dos signos ou conseguirmos entender um pouquinho mais do que ele nos convoca, pede, expressa, vamos conseguir também ajudar a trazer as cores do complementar oposto. Então,
mergulhando no tema, falamos do signo onde o Sol tem o seu, vamos dizer, o seu pois, o seu domicílio, dizemos assim, é o único signo do zodíaco que o Sol, vamos dizer, tem ascendência sobre ele, é o signo de Leão, então dizemos com frequência e muitas das vezes não muito bem dito, o Sol é regente de Leão, ou seja, o Sol encontra a sua é o signo de Leão que tem a qualidade mais afinada com as qualidades do Sol. E o Sol representa na astrologia a figura central da nossa mandala, tudo é importante, mas o Sol representa o propósito máximo da nossa jornada, representa vamos dizer, o projeto que nós vimos aprender a integrar em nós e expressar com a nossa própria existência, representa o potencial que transportamos em nós, representa a energia vital que nos habita, representa as qualidades que nós irradiamos para o mundo ou que temos como processo a desenvolver para irradiar para o mundo, para irradiar com a nossa vida, porque o Sol irradia, não é? Porque o Sol fala de vida, de calor, de expansão, de ação, de movimento, de vitalidade, de vivacidade, de energia, de dadivosidade, de generosidade, porque é todos os dias nós, a partir do plano da Terra, aqui encarnados, vemos o Sol nascer com ou sem nuvens, com ou sem nevoeiro, ele vai aquecendo a Terra, vai iluminando a Terra, todos os dias de manhã nós o vemos sair de trás da sombra da noite, não é? Vemos despontar no horizonte e sentimos o calor e sentimos a luz e ganhamos um novo entusiasmo, basta pensarmos como nos sentimos nos dias que estão mais cinzentos e onde não vemos tanto a luz do sol e sentimos mais frio, e como nos sentimos nos dias radiantes em que ele ilumina tudo à nossa volta e até a natureza resplandece, os bichinhos e os passarinhos cantam e tudo desperta com o fogo do sol. Então, o Sol na nossa mandala astrológica ou na observação astrológica fala precisamente deste processo de nós despoltarmos estas qualidades solares, ou seja, despoltarmos em nós os dons, as qualidades, a energia, a luz, a, hum, a generosidade, o que trazemos de único em nós para oferecer ao mundo. Já estou também a começar a trazer traços que nos vão ajudar a definir ou a desenhar a energia de Leão. Os traços que desenham a energia de Leão são precisamente associados a isto que eu começava a dizer, a busca por sabermos que potenciais são estes, que dons são estes, que luz própria é esta, que coragem para me expressar e ser é esta que me habita e como é que eu a vou desenvolvendo ao longo da minha experiência e da minha vida. Então, temos um signo que normalmente, se nós vamos a olhar para a astrologia, vamos dizer assim, das revistas e vamos dizer, da flor da rama associada à astrologia, aquela que cartografa signos como características e qualidades mais ligadas à base da vida. Então temos um signo que nos fala de coisas como a vaidade, o brilho, o gostar de sobressair, o gostar de ser o centro das atenções, o gostar de ocupar o centro da sua própria vida, e efetivamente a um certo nível isto é necessário pelo trabalho de desenvolvermos, vamos dizer assim, uma segurança na identidade que nos vai permitindo cada vez mais ser aquilo que somos e cada vez mais afirmar a nossa autenticidade, a nossa expressão autêntica, sem nos contorcermos ou distorcermos a nossa verdade para cabermos, vamos dizer assim, na expectativa dos outros ou naquilo que achamos que os outros esperam de nós. Então, um dos grandes processos que Leão nos vem convidar a todos, todos temos Leão algures nas nossas energias, é precisamente o processo de nós, pela descoberta desta segurança na identidade que somos, segurança em
sermos quem somos. E porquê que eu falo de segurança aqui? Leão não é um signo de segurança, mas falamos de uma qualidade, de um signo que tem de energia fixa. Nós já falámos disto mais vezes noutros contextos e noutras sessões também. Existem três, vamos dizer, formas, tipo, três expressões, três tipos de expressão para a energia. A energia que inicia e que a astrologia chama como cardial ou cardinal. Eu gosto de dizer cardial, mas depois confundem com umas certas hierarquias, e então já estou a adotar um bocadinho mais o cardinal, é mais claro. A energia cardinal ou cardial que permite a iniciação, permite o input para algo novo, permite o arrancar de uma nova energia. E, bom, e temos quatro signos cardeais, são eles Capricórnio, Caranguejo, a Balança e Capricórnio, desculpem, Caranguejo, já me baralhei toda. Carneiro, Balança, Caranguejo, Capricórnio. Mas eu não vou dar uma aula de astrologia, é só para fazer aqui uma ponte. Então, na segunda tipologia, nós temos os signos de energia fixa, e Leão é um signo de energia fixa, como Aquário é um signo de energia fixa, como Escorpião e Touro são signos de energia fixa. Então, vamos dizer, quando falamos de energia fixa, falamos de uma energia que vem concentrar e fixar no seu máximo, vamos dizer assim, na sua expressão máxima, as qualidades da energia de que estamos a falar. Então, Leão é um fogo fixo, é o segundo fogo do zodíaco. O primeiro nasce, então, no signo cardinal de Carneiro, é o primeiro fogo do zodíaco. E quando estamos a falar, então, de Leão, estamos a falar do processo, vamos dizer assim, da intensificação do fogo, da concentração máxima do fogo. E o que é o fogo? O fogo é a identidade que somos, o fogo é o espírito que nos habita, o fogo é o entusiasmo e a vida e o calor que transportamos em nós. O fogo é a coragem que nós transportamos para ser e expressar. O fogo é a qualidade invisível que nos instiga, estimula, ativa, impulsiona para a vida. O fogo é aquilo que motiva qualquer movimento, ação, existência, concretização, realização. O fogo está na base de tudo. Então, Leão, perdão, Leão fala-nos, traz-nos para o zodíaco, para a experiência, a qualidade do fogo fixo, o fogo que nasceu em Carneiro, desencabrestado, é a palavra que me chega aqui, que de certa maneira chega de impulso e de rasgo à existência, e que pela experiência e pelo caminho que vai traçando e experienciando e desenvolvendo e pondo em marcha, ao chegarmos a Leão, e quando olhamos para Leão nos nossos mapas, vamos aplicar isto à nossa vida. Quando olhamos para Leão nos nossos mapas, nós vemos a área onde nós vimos desenvolver esta fixidez do fogo, esta fixidez que é, de certa forma, uma âncora, vamos dizer, é de certa forma um pilar, um mastro, um, uma, como é que se diz? Um pilar central, um pilar basilar da nossa existência. Então, o Leão convida-nos sempre a fazer testes de identidade. Para quê? Para que nós possamos desmontar, vamos dizer assim, aquilo que nos impede de ser autênticos, verdadeiros e de nos expressarmos sem. hum, de nos expressarmos sem condição, sem condicionamento, especialmente pela crença daquilo que pensamos e acreditamos que é aceitável pelos outros, pela vida, pela sociedade. Então, Leão traz sempre a tarefa de nos pôr em contacto com a energia central da nossa própria existência, a energia do coração, a energia da força da vida, a energia da força da expressão, para que nós possamos, vamos dizer assim, acender o nosso fogo com consistência e real integração, e que possamos iluminar a vida à nossa passagem, não porque queremos iluminar o que quer que seja, mas porque queremos acrescentar à vida, ou acrescentar à nossa experiência, acrescentar àquilo que fazemos com a nossa vida, os dons e as qualidades
particularmente as qualidades do nosso coração, da nossa existência, do nosso ser. Então, quando falamos de leão, falamos de um signo que nos convida à descoberta de quem sou eu frente à vida, quem sou eu dentro de mim mesmo, quem sou eu e o que transporto em mim de especial, de único, de irrepetível, de diferenciado, de singular. Gosto muito desta palavra para leão, porque é o processo de nós descobrirmos a nossa identidade singular, de, de, de forma, sabem, é onde nós descobrimos a nossa impressão digital única, não é? É onde nós nos vamos conhecer. E como é que nós nos conhecemos? Este insight despertou para mim há uns tempos, há uns anos, se calhar já, porque Leão é o signo que nós atribuímos às atividades lúdicas, à alegria, à capacidade de ser espontâneo e ter prazer e alegria naquilo que se faz, da forma como usamos o nosso tempo. Então associamos muito leão à capacidade de nós brincarmos, de nós sermos alegres, de nós sorrirmos, de nós sermos como uma criança feliz, não é? E curiosamente, por ser o quinto signo do zodíaco, o leão está associado à quinta casa do zodíaco. Como tal, tem uma direta associação. Esta quinta casa é a casa que nós chamamos simploriamente a casa dos filhos, a casa das criações, ok? A casa daquilo que geramos e criamos a partir de nós próprios. Então, filhos são uma criação nossa no mundo, não só nossa, claro, não é? Mas nossa, que nós colocamos no mundo, tem parte da nossa genética única, da nossa capacidade única de criar e de gerar forma, vida, não é? Da mesma forma, quando eu crio, sei lá, uma pintura ou um texto ou uma frase ou um bolo ou qualquer coisa, ou um livro, o que quer que seja que eu faço com a minha energia, é um ato de criação, é um ato criativo. E é a partir da descoberta, vamos dizer, da capacidade de nós tornarmos esta energia única e autêntica, singular, de nós permitirmos que ela se expresse na forma, que ela se expresse na matéria, que ela dê origem a criações, que ela dê origem a algo, não é? É a partir deste processo que nós vamos recolhendo informação sobre quem somos, sobre as qualidades, sobre os dons que habitam em nós. Então a reflexão que vinha para mim há uns tempos sobre Leão é que, como tal, Leão é o signo das crianças, da alegria das crianças, da alegria genuína das crianças, da brincadeira. E muitas das vezes nós, ou eu reflito deste lado, que as nossas crianças aprendem muito, ou deveriam aprender muito, nos seus tempos lúdicos e de brincadeira, com leveza, com fluidez, com alegria, a brincar, e que até isso hoje em dia é cada vez mais raro, não é? Nós cada vez temos menos tempo para brincar com elas e elas cada vez têm mais responsabilidades e tarefas e menos disponibilidade para brincar. Então, nós vamos deixando de experimentar a vida, vamos deixando de experimentar as coisas e vamos perdendo oportunidades de nos conhecermos e de conhecermos mais talentos nossos, mais características, qualidades, coisas que nos dão prazer fazer e criar, porque nunca nos demos à experiência. Então, Leão representa esse processo de investigação e de descoberta deste fogo que nos habita e como é que ele se pode expressar no mundo e não é como é que ele se pode expressar, porque ele pode se expressar de muitas formas que não nos dão prazer, que não nos dão alegria. Então, Leão procura as formas de expressão, ou o leão em nós vem em busca de expressar-se e criar e gerar formas, vida, arte, beleza, whatever, através daquilo que lhe dá alegria, que ele alegra, anima o seu coração. E precisamos de recordar então que cada vez mais nós levamos a vida tão a sério
e temos tantas tarefas e tantas ocupações que nos esquecemos de tirar tempo para brincar, tempo para lazer, tempo para desfrutar da vida com prazer, com alegria, e vamos dizer, perdendo este fogo, esta capacidade de sermos luz, de sermos entusiasmo, de sermos alegres na nossa essência. A vida convida à alegria, não convida propriamente ao fechamento, à tristeza e à dureza. Claro que para atingirmos estes estados de alegria, de plenitude, de inteireza, nós temos provas e temos tempos e processos difíceis que têm de ser atravessados. Mas isso não precisa necessariamente de fechar a nossa luz ou de apagar a nossa alegria. Então falamos de Leão como o signo do coração, o signo da generosidade, o signo do sol, o signo onde todos nós estão a aprender a ser sóis, que nascem todas as manhãs, mesmo que ninguém note, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém faça vénias, mesmo que ninguém reconheça, eu atrevo-me a ser quem sou, eu atrevo-me a expressar a minha parte, eu atrevo-me a acrescentar a minha luz, eu atrevo-me a acrescentar o meu sorriso, eu atrevo-me a acrescentar as minhas bênçãos, eu atrevo-me a acrescentar o que me apetece e o que me dá alegria e entusiasmo acrescentar ao mundo. Então, o leão realiza-se quando se descobre como identidade única, quando se descobre como de forma particular e especial, onde descobre aquilo que é, vamos dizer assim, o seu dom secreto, o seu dom essencial. E isto muitas das vezes bom, carece de muitos processos, mais que não seja, carece que nós integremos carneiro, touro, gêmeos e caranguejo na antecedência do próprio leão, mas carece essencialmente que nós tenhamos a coragem de quebrar as máscaras, de quebrar as personas que nós vamos montando para nos defender, para sermos aceitos, para sermos reconhecidos, para sermos valorizados, para sermos aplaudidos, para sermos aprovados pelos outros. Então, muitas das vezes nós passamos períodos da nossa experiência, da nossa vida, ou tantas vezes vidas inteiras, a vestir papéis e a representar papéis na nossa vida que não nos alegram, que não nos servem, que não são a nossa que não são o papel que nós nascemos para ocupar, que não são a expressão da identidade que nós somos. E vamos assim vivendo, vamos dizer, desencantados e entristecidos, apagados na nossa própria vida e na nossa própria expressão. Então, Leão fala-nos do dom da vida e da capacidade de nós corrermos o risco de expressarmos aquilo que temos dentro, independentemente de nos receberem, acolherem, aplaudirem, validarem. Então, temos muito um processo também de autovalidação, de autoaprovação. Quando o leão desenvolve, quando nós estamos a viver as energias de leão sem termos desenvolvido esta segurança que eu falava no início e que associo à energia fixa, quando nós estamos a viver leão sem desenvolver este mastro, este pilar central, vertical, de que eu estava a falar no início, nós vamos usando qualidades distorcidas da energia de leão e como tal nós temos orgulho, a soberba, a prepotência como expressões desta energia a hiperfuncionarem para a autodefesa. Expressões da energia de leão que precisam de se revestir do seu status, do seu poder, da sua, sei lá, do seu papel, do lugar que ocupam, independentemente de ser o verdadeiro lugar onde o seu coração se sente bem, para se sentirem seguras ou para sentirem que são alguém. Leão quer ser alguém no mundo. Leão é alguém no mundo. Leão é o centro do mundo de alguém. Leão é o centro do nosso próprio mundo. Então, todos nós vimos aprender a desenvolver para nós um senso de centro em nós próprios e de verticalidade em nós próprios que nos permite honrar a vida que temos e sermos quem somos sem dependermos, vamos dizer assim,
da sustentação ou do apoio ou da aprovação que nos chega de fora. Claro que todos nós gostamos de ser reconhecidos, validados e aprovados, mas no teste de leão nós estamos a ter que o fazer por nós próprios. Então, se temos fortes energias de leão, se nós temos planetas importantes em leão, nós não podemos estar nunca dependentes do selo e da aprovação dos outros na nossa jornada, não integralmente, porque isso sempre vai condicionar aquilo que eu estou disposta ou não a revelar de mim própria, porque condiciona, porque dá medo, porque se não me reconhecem, se não me veem, se não me incluem, se não, já estou a trazer temas de aquário, claro que se afirmam pelo oposto, se não me veem, se não me veem como eu sou. Então, em Leão, nós estamos à procura de reunir verticalidade, coragem, hum, autoconsciência, hum, luz sobre nós próprios, para que possamos irradiar autenticamente quem somos e o que somos no mundo. Então todos nós estamos neste caminho e neste processo, e algures no nosso mapa há uma casa que abre com leão, e nessa casa nós estamos a fazer testes de identidade criativa, estamos a fazer testes de autoexpressão, de autocriatividade, de autovalidação, onde estamos em busca de descobrir quem sou eu frente à vida, o que tenho eu de diferente e de único para trazer ao mundo, o que me distingue dos outros, porque é que eu sou diferente dos outros, quais são as minhas cores particulares, ainda sabendo que somos todos iguais e que a um certo nível todos transportamos dons incríveis e únicos, e que somos todos especiais, mas Leão fala desta descoberta da especialidade e da singularidade de cada um de nós na sua essência. É o signo que nos fala da busca por consciência também. Usei já aqui a palavra luz bastantes vezes. É o signo que nos fala da capacidade de nós trazermos luz à nossa própria existência, de nós acendermos o fogo dentro do nosso próprio coração, de nós não só acendermos o fogo dentro do nosso coração, como desenvolvermos a generosidade e o amor necessários para acrescentar esses dons e essas qualidades, isso que nos habita ao mundo fora, com aquilo que fazemos, com aquilo que, com os lugares onde passamos, com as pessoas que tocamos, com o mundo que nos rodeia. E cada vez mais se aproximamos do fator aquário. Então, aquário quem é? Um bocadinho de água. O aquário é o 11º signo que naturalmente se opõe sempre a leão. E que aqui está bem marcado então por esta linha laranjinha. Ficou assim para as podermos diferenciar. Então, aquário é um signo fixo, porque de certa forma falei-vos que existem quatro, não é? Touro é um, escorpião outro, aquário um e leão um e aquário outro. Então, de certa forma, aquário fala-nos da mente, fala-nos do ar que ficou fixo. O ar é o elemento que nos fala precisamente então da mente, da capacidade de comunicar, da capacidade de ter ideias e de partilhar ideias, da capacidade de ter ideais e visões de futuro, e fala-nos precisamente de um processo de nós atingirmos um auge, uma maturidade, uma segurança ao nível daquilo que são as nossas ideias e a nossa mente. Falamos do signo mais coletivo, um dos que fala de coletivo, mas do signo mais grupal e coletivo do zodíaco. Tantas das vezes é difícil de falar de Aquário, por algumas razões, particularmente porque ele começa a trazer esta identidade mais grupal. Muitas das vezes definimos-lo como o signo dos grupos, o signo da sociedade, dos ideais que revestem a sociedade, dos ideais que transportamos para o mundo, é o signo que nós associamos à nossa tribo, à nossa comunidade, aos nossos amigos, aos grupos nos quais nos inserimos e nos quais nos identificamos com os ideais que têm, que transportam, que defendem, mas a um certo nível ou a um outro certo nível. Então, Aquário representa
o processo inverso de Leão. Se Leão fala de uma identidade singular, Aquário fala de uma identidade coletiva. Trago aqui o tema identidade não muito bem aplicado, porque usamos vamos dizer, a identidade, a palavra identidade, usamos-la mais associada a signos de fogo, ok? Porque é fogo que nos fala mais desta identidade. No entanto, é uma forma imperfeita que eu encontro para expressar aquilo que quer trazer com Aquário, ou que quer trazer para a energia de Aquário. Quando eu falo desta identidade coletiva, falo de que Aquário representa o conjunto dos leões que despertaram, o conjunto dos leões que ativaram o seu fogo e se dispõem a contribuir para a vida maior, ou para o maior bem, ou para o bem de muitos de nós, ou para o bem do máximo de nós possível, ou para o bem da humanidade, ou para o bem do mundo. Vamos dizer que então a tarefa entre Leão e Aquário é, por um lado, em Leão, descobrir o que eu tenho de singular e de único, descobrir dons e talentos, descobrir o fogo, descobrir o calor, descobrir a minha luz interna, e depois para Aquário nós somos puxados sempre, e fica aqui uma ressalva, e não só para o signo de Leão e de Aquário, sempre que nós temos, isto é praticamente uma verdade absoluta, sei que existe tal coisa, sempre que nós temos um signo ativado por um planeta, ou sempre que se destaca um signo nos nossos mapas, nós, para o cumprirmos ou para o integrarmos, não só temos que integrar muita coisa, mas principalmente temos que nos revestir e acrescentar das qualidades que estão no oposto desse signo. Ou seja, um planeta num signo acaba por trazer ênfase e destaque para esse signo no nosso mapa. Imaginem que temos o Sol em Leão, Mercúrio em Leão, Lua em Leão, Marte em Leão, whatever. Isso traz um destaque para a energia de Leão, porque coloca lá uma energia adicional, aquele arquétipo expressa-se a partir daquela energia, o que quer dizer que para eu a expressar de uma forma inteira, plena, integrada, eu terei que recolher também pérolas do signo de Aquário para me complementar. Senão eu fico extremado num dos polos, e nós já sabemos que todo o universo e toda a vida ruma para a unidade, ruma para a integração, ruma para a percepção una. Então, de certa maneira, para sermos leão, ou se somos leão, ou se temos leão em destaque, o que vamos ter que desenvolver as qualidades e os dons de Aquário. E quais são as qualidades e os dons de Aquário? O Aquário fala-nos da necessidade Aquário fala-nos da necessidade da participação no coletivo, de nós honrarmos a vida maior que nós próprios, de nós participarmos na vida grupal, acrescentando o nosso fogo, acrescentando a nossa luz, acrescentando os nossos dons, acrescentando a nossa arte, acrescentando aquilo que fazemos no mundo, aquilo que acrescentamos ao mundo, e podem existir mil e uma pessoas, sei lá, a fazerem bolos de casamento, nenhum será igual, nenhum terá o mesmo toque, nenhum sai da mesma forma. Podem existir não sei quantos, sei lá, astrólogos a fazer a mesma coisa, e nenhum vai ter a mesma abordagem, a mesma energia, as mesmas palavras, a mesma capacidade de visão. Podem se aproximar, podem se assemelhar, mas há um cunho único, especial em cada um de nós. Como eu vos disse há pouco, Leão fala-nos da diferenciação que existe na nossa própria impressão digital. E eu costumo dizer, é incrível e surpreende-me quando penso nisto, numa coisa tão simples. Nós somos tantos bilhões de seres humanos, e quão potente é a força da criação, que conseguimos ter impressões digitais diferentes, e é por essas mesmas impressões digitais que nós somos identificados. Então, a criatividade da vida, do divino, ou da vida, eu vou dizer da vida para não associar isto de forma alguma a outras percepções, é incrível, que consegue criar um protótipo, uma forma definida, única, especial, irrepetível em cada um de nós. Como representação, a energia que nos habita, por mais semelhante que seja, por mais que já toda a gente tenha inventado tudo o que há para inventar, há sempre a capacidade de acrescentar a nossa cor
própria, especial e única. Mas já fugi outra vez para a energia de Leão. Então, em Aquário, nós somos convidados a sair do nosso próprio trono, porque é Leão, não é o signo do Rei Leão. Somos convidados a sair do nosso próprio trono, a sair da nossa zona de segurança, a sair do nosso lugar de conforto, a sair da vida simples e centrada em si próprio também, porque há outras distorções da energia de Leão, associadas a eu ser o centro do universo e tudo girar ao meu redor. Então, eu posso cair e esbarrar no processo de ficar demasiado fechado sobre mim mesma, ou por proteção, ou por defesa, ou por medo, ou por egoísmo, whatever. E Aquário convida precisamente à participação deste eu singular na dimensão do coletivo, acrescentando a sua luz às outras luzes, ou as suas ideias, ou aquilo que temos para acrescentar ao mundo, formando assim uma rede, formando assim uma, vamos dizer assim, uma irmandade, uma fraternidade, uma tribo, formando assim uma humanidade. Então, Aquário é o signo que mais nos fala da humanidade, da rede de seres humanos, da rede de suporte que nós temos, da rede que nos sustenta. E, por exemplo, numa pequena escala, nós temos a primeira rede que nos sustenta é a nossa família, não é? À partida, os nossos pais, os nossos irmãos, tios, primos, aquela família mais próxima, vamos dizer que é a nossa sustentação de base, aquelas pessoas que estão connosco, muitas das vezes, não é para nos apoiar e para nos impulsionar a ir para a frente, mas estas redes também se constroem ao nível das nossas relações impessoais, e Aquário é um signo impessoal. É um signo onde, por exemplo, é a antítese do Sol, né? Onde o Sol não está, de certa maneira, bem posicionado. Dizemos que está no seu exílio, porque se o Sol está no seu domicílio em Leão, quando está em Aquário, ele não está no seu forte, não é? E para a nossa localização geográfica, o hemisfério norte, quando o Sol está em Leão, nós estamos a viver o verão, a força máxima do Sol. Quando o Sol está em Aquário, nós estamos a viver o pino do inverno. Então, é o arrefecimento do Sol, representa um Sol fraco, não é? Então, é o lugar onde nós somos convidados, este Aquário, o lugar onde somos convidados a acrescentar o nosso próprio calor interno, interior, para vivificar a vida de fora, a vida do coletivo, a vida do mundo. Refiro também que Aquário é regido, como dizia há bocadinho, à semelhança do Leão, que é regido pelo Sol, Aquário é regido por dois planetas, um tradicional e um moderno. Antes de sermos capazes de ver para além do, vamos dizer assim, do real e do concreto, era Saturno, na astrologia tradicional, que detinha a regência dos dois signos, o de Capricórnio e o de Aquário, e quando avistámos Urano pela primeira vez, ele foi atribuído, ou foi sendo atribuído, à energia de Aquário. Então, Aquário tem uma controvérsia grande em si, porque é regido pelo planeta dos limites e pelo planeta do futuro, porque é regido pelo planeta do tradicional, Saturno, e pelo planeta do futurismo, da investigação, da descoberta do que é visionário, do que é fora da caixa, do que é uma visão fora do seu tempo, uma inspiração fora de realidade, não é? Fora do concreto. Então, temos um signo que lida com a dificuldade de integrar o concreto com o invisível, a dificuldade de lidar com o que é a norma, o que é o aceitável, o que são as regras, o que são os limites, o que é a estrutura, o que é tradicional, o que já está experienciado e aquilo que está por descobrir, e aquilo que é impensável, e aquilo que só podemos chegar lá pela intuição, e aquilo que só podemos chegar lá quando vemos muito à frente do nosso tempo, ok? E aquilo que só pode, que ainda está à espera de ser inventado e criado. Urano é o planeta da criatividade, Urano é o planeta da visão de longo alcance, o Urano é o planeta da investigação, do visionarismo, nem sei se isto existe dito dessa forma, do que é visionário, do que é fora de espécie, fora de. Não é possível da gente perceber o que é Urano,
porque ainda não existe como concreto, como expressão material integrada concreta. Então, Urano está presente. Urano é, de resto, o planeta que rege a astrologia, não é? E ao que está mais ligado e simboliza a linguagem da astrologia. Urano está presente em tudo o que é os grandes avanços tecnológicos e a grande investigação, e as grandes descobertas, e tudo aquilo que, de certa forma, nos faz avançar rápido e que nos põe, e que acelera, não é? O próprio processo evolutivo. E Saturno, pelo contrário, é o planeta do conhecido e do estruturado. Então, Urano não, Aquário, vive uma dinâmica entre o passado e o futuro, vive uma dinâmica entre o que é visível e o que é invisível. Aliás, isto é tão facilmente traduzido quando pensamos que Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, é aquilo que nós vemos na realidade como concreto, como palpável, como existente na realidade, naquilo que nós definimos como realidade, porque é muito, depende de cada um de nós a noção de real que tem, não é? Mas aquilo que nós conseguimos ver com os olhos físicos, tocar, isto é muito Saturno, porque Saturno fala-nos dos limites físicos concretos, da delineação de limites. E Urano é o planeta que vem a seguir, não é? Que se mostra a seguir, mas só se mostra com apoio de instrumentos como telescópicos, como lentes que nos permitam ter uma visão de longo alcance. Então, Urano não é um planeta que se mostra à primeira vista, não é um planeta que se vê com os olhos nu, não é a nu, sem ferramentas para poder observá-lo. Então, e daqui podemos, e toda a vida é simbólica, não é? Daqui podemos depreender muito simbolismo, porque esta dualidade de Aquário é uma dificuldade entre superar as limitações da própria realidade e aprender a confiar também e a trazer também do futuro para o presente, para o concreto. Então, eu muitas das vezes defino, e é difícil definir, como, vamos dizer, uma necessidade de integrar o passado com o futuro, uma necessidade de trazer o que de base podemos trazer do passado para sustentar e apoiar o salto para o futuro, mas de certa forma é sempre um convite ao desconhecido. Então, Aquário é o signo que nos traz os grandes dilemas e as grandes dificuldades de nós desconstruirmos, vamos dizer, os limites mentais que nos impedem ainda de ver além daquilo que é visível, concreto, entre aspas, real. E é por isso um signo que nos pede que a gente possa trabalhar para abrir a nossa mente. E para abrirmos a nossa mente, nós precisamos da luz e da consciência desenvolvidas em Leão. Ok? Precisamos do coração também presente e aberto e disponível para nós podermos verdadeiramente ter a coragem de desconstruir os limites que já não nos servem para abraçarmos o futuro que ainda não vemos, o distante que ainda não temos como perceber o que é, aquilo que está longe demais para que nós possamos alcançar. E há um tema aqui que é muito entre a segurança e a coragem para avançar terreno desconhecido. E curiosamente, nós estamos em tempos que nos falam muito disto e nós estamos a trabalhar muito, ainda não trouxe esta percepção, nós estamos a ter que trabalhar todos muito enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto existência na Terra, estamos todos debaixo deste céu, estamos a ter que trabalhar muitas energias de Aquário, e as energias de aquário falam-nos de trabalharmos e sermos capazes de acrescentar com a nossa diferença, com a nossa especialidade, com a nossa genialidade, com a nossa singularidade, dar de nós ao mundo para que o mundo também avance, para que o mundo também desperte, para que o mundo também se renove. E para isso nós precisamos de ter a coragem de romper os limites do já conhecido e deixar entrar também a influência do Urano, do inspirado ou da mente superior, que é uma das expressões de Urano também, ou da mente criativa. Então, enquanto Plutão estiver a transitar por Aquário, os próximos
já são cerca de 18 ou 19 anos, né? Já estamos desde 2024, novembro de 2024, completam em Aquário, ele está lá cerca de 20 anos. 2044 penso que é o ano em que ele começa a querer sair do signo de Aquário e a começar a pôr uns pezinhos no signo de Peixes. Então nós temos todos como humanidade que integrar muito estas qualidades de Aquário. Ainda não trouxe uma expressão e tem sempre que se falar dela quando falamos de Aquário, porque falamos no signo que nos evoca três bandeiras, curiosamente associadas à Revolução Francesa, um tempo em que se estava a viver toda esta energia de Aquário com força, não é? Que são as bandeiras da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Aquário fala-nos da capacidade de nós nos partilharmos uns com os outros como irmãos, de nós darmos de nós como irmãos, de nós contribuirmos para a grande vida, para o grande sistema, para a rede humana, de uma forma somos todos iguais, não é? Estamos todos no mesmo barco, e estamos todos a ter que atravessar o mesmo tipo de desafios, e nós vemos isto também quando as crises estalam, sejam elas de que natureza forem. Portugal neste momento vive esta grande dificuldade com as intempéries que tivemos, as tempestades que tivemos, e a imensa necessidade de entreajuda, de mãos dadas para superarmos juntos as dificuldades. E creio que uma das coisas, bom, não estou aqui para falar de Plutão em Aquário, mas uma das coisas que Plutão em Aquário vem fazer é precisamente regenerar, vamos dizer assim, estas relações humanas, que numa primeira fase provavelmente se vai expressar como aquilo que a humanidade ainda transporta e precisa de ser trabalhado, ou seja, aquilo que ainda nos distancia da nossa verdadeira humanidade e da nossa capacidade de rede, de entreajuda, de auxílio, de sustentação, uns aos outros, não é? De apoio uns aos outros. Aquário é o signo da tribo, não é? A tribo trabalha toda para o bem comum, trabalha toda por uma mesma causa, tem a sua individualidade e ela é sagrada, mas contribui e cuida para que haja uma certa harmonia e uma certa, vamos dizer, funcionalidade e entreajuda. Não é à toa, não é? O que o ser humano foi percebendo que se safava melhor em comunidade do que sozinho, não é? Não foi à toa que nós começamos a buscar, vamos dizer assim, o calor e a entreajuda uns com os outros, não é? De certa maneira, nós somos juntos, somos mais fortes, dizemos tantas vezes, mas efetivamente juntos somos mais fortes porque cada um dá um pouquinho do seu contributo, do seu ouro, do seu talento, da sua inteligência, do seu calor, da sua generosidade, do seu amor, da sua grandeza, e contribui para que o processo de vida em coletivo, de vida grupal, seja também ele evolua e vá crescendo e seja cada vez mais justo, fraterno e liberto e livre, não é? E isto é uma construção. Então, quando falamos do eixo Leão-Aquário, e porque este ano, eu disse-vos quando escrevi assim, mesmo em cima da hora, esta sessão teve quase quase a não acontecer, mas acabou por acontecer, e quando vos escrevi, mesmo em cima da hora, este é um eixo que está muito convocado, muito convocado para este ano 2026, e não só, para os próximos anos também, mas particularmente para 2026 até ao verão de 2027, vamos dizer, até ao início de 2028. Porquê? Porque nós estamos a ter alguns eventos importantes neste eixo que vão ativar a necessidade de nós ocuparmos, vamos dizer assim, o nosso lugar especial e único na vida, que é o lugar de irradiarmos a partir da nossa identidade criativa, do nosso fogo solar, da nossa autoconfiança, da nossa segurança de identidade, nós sermos autênticos e expressarmos exatamente a natureza essencial do nosso coração, na vida que somos, e a capacidade de acrescentarmos a vida com isso, não é? E a capacidade de nós também desenvolvermos relações humanas mais corretas, equilibradas, mais justas, mais fraternas, mais de igualdade.
E isto não se faz sem também desenvolvermos um bom Saturno, por isso ele rege Aquário, ou seja, uma correta noção de limites. E a gente tem isto expresso naquela frase e naquela afirmação que diz que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Isto é a noção de um Saturno bem integrado, que reconhece os limites, que assume compromisso e responsabilidade e que sabe posicionar-se, não é? Porque isto são temas e questões muito delicadas que nós precisamos, muitas das vezes, estes ideais aquarianos, sem a natureza amorosa do coração de leão, sem a natureza amorosa de leão, do coração em nós, tornam-se ah, tornam-se regras e ideais puramente mentais e não funciona mente sem coração, porque nos tornamos frios, rígidos, autoritários, arbitrários, eu sei lá, nós vamos perdendo a noção de ajuste entre entre as partes, não é? Entre a mente e o coração, entre o que sentimos e o que pensamos. Vamos perdendo, de certa forma, o fio condutor. Isto só funciona bem se nós conseguirmos um certo equilíbrio, então, entre a energia do amor e a energia da mente, não é? Entre os ideais e o coração, entre os ideais e o que sentimos. Então é preciso um cuidado extremo e é preciso, por isso, um belo Saturno na energia de Aquário para termos maturidade suficiente para fazermos a correta gestão daquilo que assumimos como leis, regras, ideias, ideais, porque senão vamos ser. Não, nem me vem a palavra que eu quero aplicar, mas vamos impor aos outros as nossas regras sem termos, aliás, como de resto já temos experiência na história e não muito distante tivemos experiência disto também, vamos pôr, de certa forma, regras em funcionamento sem qualquer coerência, sem qualquer humanidade, sem qualquer sensibilidade, sem coração, sem que haja uma noção de proporção e de equilíbrio entre o que é humanamente correto e o que é a rigidez da regra, não é? Do limite que estamos a impor a todos, não é? Então são assuntos muito sensíveis e que nós temos sempre que ponderar muito bem e que, de certa forma, com facilidade resvalamos entre o que é justo e o que é injusto, o que é liberdade e o que é condicional ou condição, e vamos precisando de cruzar a natureza do nosso coração com a natureza da nossa mente para que não. Sabem, isto faz-me pensar no assunto, e desviei-me um bocadinho do que ia dizer, mas já lá volto. Faz-me pensar no assunto que nós temos em mãos, que é precisamente os medos ou os perigos do desenvolvimento extremamente rápido e sem estrutura da inteligência artificial. Ok? Então, vou dizer assim: em Leão nós temos o calor do coração humano, o calor daquilo que nos torna humanos, e em Aquário nós temos a inteligência pura e dura, e super rápida e super conectada com um extremo conhecimento. E se nós não elevamos o coração a Aquário, se nós não levamos Leão a Aquário, nós temos uma máquina fria, e calculista e programada a arbitrar e a gerir e a comandar e a estabelecer limites e regras. Estou a caricaturar a coisa numa sociedade que cada vez mais fica desumanizada. Posso trazer um exemplo hoje, não é? Posso trazer um exemplo, ainda não é uma realidade absoluta, mas já começa a ser. Antigamente era muito diferente. Eu, este fim de semana, em viagem, deparei-me com alguns problemas, nomeadamente na circulação com comboios, e o que exigiu algum andar de um lado para o outro à procura de informações e de alguém a quem perguntar, e que não fosse uma máquina, não é? Que não fosse uma tela de telemóvel a dizer-nos as informações ou uma máquina, e cada vez é mais difícil nós chegarmos
ao humano, não é? E ao fator humano e expormos a nossa situação em termos de informação de pessoas, sem ser de máquinas. E eu pensei noutros tempos, se isto se deixam de existir pessoas, havia pessoas a reclamarem, de antes havia aqui o chefe da estação, e a gente podia ir perguntar, agora não se vê ninguém, não é? Não há pessoas, não se vê pessoas, cada vez mais isto está articulado pelas máquinas, pela computação, pela programação, e a programação está programada e não está preparada para os desvios, não é? Não está pronta para os desvios, e para as situações especiais. As situações especiais é coisa de leão, não é? É coisa pontual, mas é coisa que sai fora daquilo que está programado. E eu ponho neste eixo esta imagem de em aquário, um aquário sem leão será uma sociedade desumanizada e um leão sem aquário será uma sociedade, não posso falar de sociedade, será uma vida cada vez mais isolada e fechada sobre si própria. Então, nós precisamos de cruzar sempre os eixos, precisamos de cruzar sempre as energias e precisamos de acrescentar e integrar. E Leão fala muito da integração também, da integração de tudo aquilo que somos. E quando eu falo de integrar, é de encontrar um meio caminho entre estas duas partes, e todos nós temos estas duas partes, e a vida, na sua expressão, também tem estas dinâmicas. Então, o que estamos a viver estes tempos e estes próximos anos vai muito acender e sublinhar, vamos dizer assim, a força da inteligência artificial e da robótica e da computação e da programação com a singularidade daquilo que nos torna únicos e seres humanos únicos em si próprios, ok? O que eu ia dizer é que este texto está, e que ficou pendurado ali atrás, este texto está em alto destaque este ano, particularmente este ano, mas isto vai nos levar até 2028. Primeiro, até 2044, porque Plutão está em Aquário e vai estar a dinamizar todo este eixo e a trazer ao de cima aquilo que não está, aquilo que está em rota de autodestruição nas energias de Aquário. Então, os próximos anos nós vamos ver revelados, porque é o que Plutão faz, revela para transformar aquilo que precisa de ser transformado, aquilo que precisa de ser eliminado, aquilo que não nos está a deixar evoluir como humanidade representada na energia de Aquário, ou aquilo que está enfatizado em excesso, ou aquilo que está esquecido nos valores da humanidade, ok? Podemos pôr aqui tantas palavras. E Leão vai receber a presença de Júpiter, que neste momento está em Caranguejo e em movimento retrógrado, até daqui a uns diazinhos, até março, creio eu, mas vai andar rapidamente e em julho, creio eu, mais ou menos ao redor do início de julho, nós temos Júpiter a entrar em Leão. E Júpiter faz trânsitos de um ano em cada signo, então Júpiter fala do sentido, do crescimento, da verdade, da verticalidade, da direção, da expansão, para onde Júpiter está e onde estamos a fazer crescimento. E quando Júpiter chegar a Leão, nós vamos estar a ter que fazer crescimento de identidade, de autenticidade, de criatividade expressiva, autoria no sentido de autoridade, dar de nós de forma autêntica, não é? Dar de nós de forma expressiva, encontrar e descobrir o sentido e a direção da natureza de quem somos e o que nos distingue, o que torna o ser singular, o que torna quem eu sou diferente e singular em relação aos meus irmãos, ok? O que me distingue enquanto vida, identidade única, ok? Então Júpiter vai fazer o seu trabalho e Júpiter é um planeta que gosta de estar em fogo, não é? É o planeta que rege Sagitário, rege também Peixe, mas tem uma afinidade com o fogo, e Júpiter vai entrar precisamente em Leão para nos trabalhar a nossa o sentido e a expansão e a direção daquilo que estamos a desenvolver em nós enquanto identidades criativas, singulares e únicas, enquanto corações humanos, enquanto pequenos sóis que habitam a Terra neste momento.
Além disso, e temos então o trânsito de Júpiter, como eu estava a dizer, desde o verão de 2027, 26 até ao verão mais ou menos de 2027, é aproximadamente 12 meses que ele está em cada signo, então será mais ou menos este o tempo que Júpiter andará a passar por Leão. Além disso, preparamos mais ou menos na mesma próximo dessa altura, não tenho em rigor os dias, mas será no próximo verão deste 2026, a mudança dos nodos lunares, também dos signos de Peixes e Virgem, ou seja, o nodo norte está em Peixe, o nodo sul está em Virgem, eles andam em movimento retrógrado, vamos ter os nodos lunares a moverem-se do signo de Virgem para Leão, ou seja, o nó lunar sul vai deslocar-se dos últimos graus onde está agora de Virgem para dos primeiros graus de Virgem para os últimos de Leão, ou seja, ele vai sair pelos graus zeros de Virgem e vai entrar em Leão pelo grau 29,59. O Nó Sul e o Nó Norte vai sair pelo zero de Peixes e vai entrar no grau 29,59 de Aquário e estarão cerca de ano e meio, mais ou menos, neste eixo. Então, nós temos o próximo ano, e havemos de ter a oportunidade de falar bastante sobre isso, a intenção hoje não era esta, mas é importante que tenhamos em mente que estas qualidades vão ser ativadas fortemente nas nossas vidas e vão ser trazidas para serem afinadas e desenvolvidas e afinadas é uma boa palavra nas nossas próprias vidas e experiências. Então, temos um ano 2026, e Plutão já começou a fazer esta magia desde que entrou em Aquário, temos um ano 2026 e um ano 2027 que vão ativar muito os temas de Leão Aquário. Aliás, já começamos na próxima lua nova, dia 17, a ter um eclipse neste eixo, ou seja, porque a Lua acontece muito próximo do fim do signo e os nodos lunares já se estão a aproximar dos últimos graus, dos últimos graus de Leão e de Aquário, ou seja, já estão a preparar-se para percorrer sei lá, os últimos 10 graus de Virgem Peixe. Então, nós vamos ter o primeiro eclipse deste eixo com o Sol, vamos dizer, com os nodos ainda no signo de Virgem Peixe, mas já a ativar e a reencenar e a abrir os portais do trabalho de evolução e de crescimento que temos que fazer os próximos anos com esta energia, ok? Então, teremos Nodo Sul em Leão e teremos Nó Norte em Aquário. Nós vamos estar a ser chamados para o mundo, a ser chamados para a rede humana, a ser chamados para a participação e para a entreajuda na vida e na rede humana, na rede da vida ao nosso redor, na rede da vida maior que nós próprios, ok? A participar, a integrar, a entreajuda, a trabalhar pela liberdade, pela fraternidade e pela igualdade, ok? Então, vamos ver. Não queria deixar de trazer esta reflexão, embora nunca dê para eu aprofundar muito nesta hora o simbolismo destes eixos, eu acho que ficou claro do que eles falam e já há muito material para começar a trabalhar nas nossas reflexões. Então, hoje fico por aqui. Obrigada pela vossa presença e por, acompanharem estas sessões. Estão mesmo a terminar. Vamos ter a nossa próxima sessão, a nossa última sessão, vai tratar então do último eixo do zodíaco, Virgem Peixe, e vamos estar a falar dela no início do próximo mês. Não tenho de mente agora, na minha mente, exatamente o dia em que o vamos fazer, mas é sempre ao redor da segunda-feira do mês, às 19 horas. Eu vou mandando sempre também as datas quando vos envio a gravação e às vezes, quando posso, quando consigo, lembro-vos um pouquinho em cima da hora, mas tento-vos lembrar. Então, já tenho aqui o calendário à minha frente, será precisamente no dia 9 de março também. Então, meus amores, obrigada muito pela vossa presença. Espero ou aspiro a que isto possa ter sido de inspirado, ou que vos inspire, ou que vos acrescente e que de certa forma permita
que nós possamos começar a preparar também estes tempos com um pouquinho mais de consciência, com um pouquinho mais de presença, com um pouquinho mais de inteireza. Muito obrigada a vocês também pela vossa presença aqui em direto e pela energia que patrocinam a estes encontros. Obrigada também a todos os que vão ouvir em diferido e, bom, e vemo-nos no nosso caminho com a astrologia no próximo dia 9 de março. Obrigada, mil bênçãos, um feliz mês, até breve, já nos encontramos.